Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos iniciando mais um vídeo da nossa escola dominical. Nessa oportunidade, a nossa meditação se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículos de 9 a 11. Pause o vídeo, ache o texto e volte para nós fazermos juntos essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: Por isso, está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperemos pela luz, e eis que há só trevas, pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo e não o há. A salvação, e ela está longe de nós. A nossa lição de hoje é a lição de número 9, que trata a respeito da questão do ainda não e a respeito da esperança em meio aos relacionamentos. É muito importante nós compreendermos isso. Eu convido você a fechar os seus olhos e nós fazemos uma oração para iniciarmos a exposição nessa oportunidade. Santo Deus, Eterno Pai, nós oramos ao Senhor, oramos agradecidos por essa manhã, oramos agradecidos pelas nossas vidas e por mais essa oportunidade que nós temos para aprendermos mais sobre a Sua Palavra e para estarmos aperfeiçoando as nossas vidas. Fale aos nossos corações, nos capacite a compreendermos melhor a Sua Palavra. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos hoje e sempre. Amém. A nossa lição é a lição de número 9, como eu citei os queridos, e nós vamos tratar a respeito de como a gente já é salvo, mas ainda não glorificado. E a gente vai entender um pouco mais a respeito disso. Vocês já pararam para observar que toda jornada, toda viagem que você vai fazer, o período do início e do fim é bem melhor do que o período do meio? Por exemplo, antes de você fazer uma viagem, você está muito animado, está muito esperançoso, cheio de perspectivas e está empolgado para realizar essa viagem. Quando você termina a viagem, você já está com boas lembranças, lembra de alguns perrengues que você conseguiu vencer, você vai se lembrando realmente de um ponto ou outro da jornada que você realmente venceu, realmente teve um ponto de entendimento. Já o período do meio, entre o início e o fim, é um período onde as pessoas normalmente ficam desanimadas. É um período onde as pessoas, normalmente, elas ficam desgostosas, porque elas começam a ver que não era tão simples como elas imaginavam. E é neste ponto que muitas pessoas pensam em desistir da jornada e, consequentemente, no nosso caso, pensam em desistir do relacionamento. Por isso, nessa oportunidade, nós vamos aprender um pouco mais sobre como que nós podemos nos virar, realmente dar um jeito na situação em meio a essas circunstâncias, no meio da nossa jornada, no meio do processo de aperfeiçoamento dos nossos relacionamentos. Primeira orientação que nós temos, primeiro ponto da nossa lição, é sobre a dificuldade do amor. Os relacionamentos acontecem entre o período no qual a gente já foi alcançado por Cristo, mas ainda não foi glorificado, principalmente os relacionamentos entre cristãos. E o que acontece? Isso é muito difícil porque a gente ainda está no processo de ser aperfeiçoado. O pecado não reina em nossas vidas de forma alguma, mas nós ainda temos influência dele. Isso dificulta muitas coisas. A gente começa a perceber que por não estarmos já glorificados, mas já ainda estarmos esperando a glorificação, enquanto nós já somos salvos, nós temos algumas dificuldades. Por exemplo, a gente sabe que tem que ser melhor, tem que tratar os outros melhores, tem que ter paciência com o outro, amor com o outro, só que às vezes a gente não consegue. A gente sabe que tem que ser diferente, mas às vezes a gente não consegue se esforçar ao máximo para isso. Por isso, a gente já está salvo, Cristo já pagou por nós, mas a gente ainda não está glorificado, a gente não está no céu, a gente está na terra e a instrução é para a gente viver como realmente salvos, como cidadãos do céu. E isso nos mostra que essa dificuldade entre o já e o ainda não complica muito os relacionamentos, porque a gente começa a perceber a necessidade do exercício do amor, o exercício da aplicação do amor que nós temos em nossos corações. O poder do pecado ele já foi quebrado, como eu mencionei, mas a influência dele ainda existe para as nossas vidas. Basta que você observe. A instrução da palavra de Deus é para que você ame o próximo. E muitas vezes você sente raiva, rancor, muitas vezes você deseja o mal para o seu próximo. Tudo isso, orientação, tudo isso fruto realmente do pecado. O Senhor estabeleceu que o nosso coração é parte do seu reino, mas não ainda está completo, não está completo ainda.
vai estar quando Cristo Jesus voltar e nós formos glorificados, aperfeiçoados, quando nós estivermos realmente perfeitos para a glória do Senhor. Até lá, nós temos muita dificuldade de demonstrarmos, de colocarmos em prática o amor que nós recebemos do Senhor. Por isso é muito importante nós entendermos que nós recebemos a graça do Senhor, nós recebemos a transformação do Espírito Santo, mas nós não somos perfeitos ainda. E quanto mais cedo a gente entender que o outro também não é perfeito, mais fácil vai ser para nós vermos como todos nós deixamos a desejar nos relacionamentos. Por isso, todos nós precisamos melhorar, todos nós precisamos, de fato, estarmos crescendo e nos aperfeiçoando para a graça do Senhor. E nós temos, então, no primeiro ponto sobre a dificuldade do amor. O ponto 2 que nós temos aqui, relacionamentos do meio da jornada, nós temos alguns paralelos importantes que a gente pode fazer, e um deles é o relacionamento versus os planos. Gente do céu, a gente tem um desejo muito grande de que os nossos relacionamentos sejam igual a uma receita de bolo. A gente planeja que vai ser assim, vai ser assado, e a gente, quando não consegue obter isso, o que a gente faz? Fica frustrado, fica de bico, fica triste. E a gente percebe que os relacionamentos dificilmente seguem uma perspectiva do que a gente deseja, uma perspectiva daquilo que a gente acha melhor. Isso é até bom, porque na verdade eles não seguem os nossos planos, porque seguem os planos do Senhor. Quanto mais cedo a gente entende que de fato nós fomos chamados para nos desenvolvermos para Deus e não para a nossa satisfação pessoal em primeiro lugar, a gente começa a compreender que tem algumas áreas das nossas vidas que a gente não quer mexer, mas Deus sabe que precisam ser trabalhadas, precisam ser aperfeiçoadas. Tanto que você pode observar que Deus te guiará em meio à sua jornada, em meio às suas dificuldades, justamente para que a cada momento em que você tem um choque, tem algum tipo de atrito, você possa ser aperfeiçoado para se tornar cada vez mais parecido com o Senhor. O objetivo dele é que você seja mais dependente e mais parecido com Ele. O objetivo dele é que realmente os relacionamentos não sejam apenas para nós, mas seja cada um deles para realmente a glória do Senhor. Entenda que os seus planos não darem certo não é tão ruim, desde que você entenda que acima dos seus planos estão os planos do Senhor. Entenda isso. Entenda que os seus planos versus os seus relacionamentos nem sempre vão dar certo, mas sempre vai estar da forma como Deus deseja, da forma como Deus orienta para nós vivermos. Entenda como um aprendizado, entenda como algo bom para a sua vida. Além desse paralelo, a gente pode ver o relacionamento versus expectativas. Quando a gente entra num relacionamento, a gente costuma imaginar que vai ser um romance, que vai ser uma situação inabalável, com uma conversa totalmente desobstruída, sem ninguém enchendo o saco de ninguém, todo mundo numa boa, tranquilo, todo mundo vivendo em harmonia. A gente imagina que todo mundo vai se respeitar, todo mundo vai entender que tem um espaço um do outro, e a gente vê que normalmente não é assim. Infelizmente, a gente percebe que não é bem assim que funciona. Na verdade, a gente começa a perceber que as pessoas são bem diferentes do que a gente imagina, e nós também somos bem diferentes daquilo que essas pessoas imaginam. Todos nós somos falhos. Não é porque a gente erra menos em alguns momentos que a gente não erra. Todos nós somos falhos, todos nós deixamos a desejar em algum momento. E é por isso que, como nós vivemos num mundo caído, nós precisamos entender que, através de Deus, nós somos capacitados a não cedermos à tentação de vivermos como o mundo nos ensina. Deus é fiel para conosco, a ponto de, mesmo sem nós merecermos, Ele nos aperfeiçoar. Deus faz com que nós desejemos mais a Ele do que as coisas do mundo. E é por isso que as expectativas no relacionamento nem sempre são tão saudáveis. Às vezes a gente projeta uma coisa tão inalcançável para o relacionamento e quando a gente não alcança a gente fica chateado, a gente fica frustrado. É triste a gente perceber, mas de fato a gente tem que aceitar que a outra pessoa ela vai nos decepcionar. Quanto mais cedo você entender que a pessoa que você ama vai te decepcionar em algum momento, mais cedo você também vai estar menos propenso a ser frustrado e decepcionado. Isso significa, numa conjuntura maior, que nós somos chamados para estarmos convivendo com pecadores. É muito importante isso. Se você nunca leu esse livro, eu te aconselho a ler o livro Quando Pecadores Dizem Sim, que vai tratar exatamente disso, do relacionamento do marido e da mulher, por exemplo, onde duas pessoas pecadoras devem conviver juntas. Isso é importante para a gente entender que se o outro não erra em algum ponto que você
espera, mas erra em outro, é normal. Não é algo que a gente deve se acostumar a estar permitindo ocorrer em nossas vidas, mas é algo que a gente tem que esperar já. Você vai deixar a desejar em um momento ou outro. E a forma como você trata quem erra com você é a forma como você está ensinando a eles tratarem você quando você errar. Por isso é muito importante que você entenda. As expectativas, elas só são saudáveis quando elas são realistas. Não projete algo para a sua vida, para o seu relacionamento, além do saudável, além do ideal. Entenda que você foi chamado para estar servindo a Deus. O seu relacionamento é para servir a Deus, não é para se satisfazer. Em primeiro lugar, é unicamente para a glória de Deus. Entenda isso e faça com que o seu relacionamento caminhe dessa forma, com expectativas realistas e com o objetivo claro de glorificar o Senhor. Não te satisfazer, mas glorificar o Senhor. Um terceiro paralelo que nós podemos fazer é os relacionamentos versus dificuldades. Relacionamentos, na maioria das vezes, para serem desenvolvidos, é muito semelhante a você pegar uma agulha, tentar passar a linha dentro do buraquinho da agulha, enquanto você está caminhando numa corda bamba. É bem difícil, bem complicado e, para não dizer, impossível na maioria das vezes, né? Só que o que acontece? Isso serve para nós entendermos que nenhum relacionamento está completamente livre de dificuldades. Não está. Simplesmente porque nós somos pecadores, simplesmente porque nós, de fato, amamos muitas vezes coisas que desagradam a Deus. E por nós vivermos dessa forma, as nossas vidas tendem a nos levar muitas vezes a situações que não agradam a Deus. Por isso, as dificuldades, elas nos mostram que de fato nós precisamos de Deus, que nós precisamos ser dependentes de Deus, e nós precisamos de fato de estarmos voltando as nossas vidas para a dependência de Deus. Quanto mais a gente se acha, quanto mais a gente tende a pensar que a gente não precisa da orientação, da dependência de Deus, mais de fato nós percebemos que nos afastamos e temos dificuldades. Em última análise, a Bíblia nos mostra que todas as dificuldades elas são colocadas em nossas vidas para nós estarmos realmente dependendo de Deus. Serve para nós entendermos que as dificuldades voltam os nossos olhos para Deus, tiram todo o nosso achismo, todo o nosso eu e nos faz dependentes do Senhor mais uma vez. Serve, em última análise, para nós de fato sermos dependentes do Senhor e sermos de fato também pessoas que entendem que não são perfeitas e que se relacionam com pessoas também não perfeitas. A pessoa que te ama vai te decepcionar e a pessoa que você ama, você vai decepcioná-la também. Então, sejamos realistas e sejamos prontos a perdoar e pedir a Deus para nos fortalecer em nossas fragilidades e dificuldades também. Nosso terceiro ponto da nossa lição trata a respeito disso, o caráter para o meio da jornada. Algo interessante é que relacionamentos, para darem certo, eles necessitam de pessoas com caráter. É impossível você ter um relacionamento bom com alguém que não tem caráter. Imagina só, uma pessoa que tem um relacionamento com você, mas tem com várias outras pessoas também, no caso marido e mulher. Imagina um amigo que diz ser seu amigo, mas que não se importa nem um pouquinho com você e o que você confidencia a ele espalha para todas as pessoas. Difícil, né? É preciso ter caráter, de fato, para ter um relacionamento bom. É preciso também ter mansidão para nós vivermos no meio das dificuldades e termos a orientação do Senhor para, no meio do turbilhão, no olho do furacão, realmente, a gente conseguir ver com clareza as coisas, com tranquilidade, para saber como agir e como, de fato, reagir. É preciso paciência para lidar com os erros das pessoas, porque elas são pecadoras, assim como nós. Nós já vimos isso nos pontos anteriores e por isso é muito importante nós entendermos que a paciência nos leva a estarmos adequadamente preparados para o que vai nos vir, para o que virá sobre as nossas vidas, para lidar com o pecado dos outros e para lidar com a reação das pessoas com os nossos pecados também. É preciso perseverança também, porque na maioria das vezes a gente pensa que a melhor coisa a se fazer é desistir. E não é. A desistência não faz com que as coisas se resolvam, só faz com que você pause o problema. Fugir do problema não resolve o problema. Por isso, perseverança é muito importante para o desenvolvimento dos problemas. O exemplo que a gente sempre usa é a ideia de colocar a sujeira debaixo do tapete. Se você já fez isso, você sabe que em algum momento junta muita sujeira, né? E fica um calombo no meio do tapete e aí é complicado, né? É preciso uma hora ou outra limpar o tapete. Quanto mais você posterga a limpeza, mais complicado fica para limpar. Mais complicado fica para limpar. Por isso, a perseverança nos ensina que fugir do problema
não resolve o problema de forma alguma. O perdão é muito necessário também porque nos orienta a entendermos que se nós não perdoamos o erro do outro, não tem como a gente desenvolver nenhum tipo de relacionamento. Por mais que doa nós entendermos isso, as pessoas erram conosco e muitas vezes nem é de propósito. E quando a gente não está pronto a perdoar, a gente também não está pronto para desenvolver o relacionamento. O relacionamento não é para nos satisfazer, é para satisfazer a Deus. Por isso, o perdão faz parte do aperfeiçoamento da pessoa que errou conosco e de nós também, para nós aprendermos a não sermos o centro do relacionamento, mas somente Deus. É importante além do perdão, a tolerância também, porque continuar amando uma pessoa quando ela erra com você é complicado, né? Tolerância não tem a ver com você ser capacho do outro. Tolerância tem a ver com capacidade de ver o erro, entender, aceitar desculpas e continuar. Está muito associado ali à perseverança. Você tolera algumas atitudes da pessoa, não porque você não se importa, mas para ajudá-la a melhorar com você. Se são atitudes negativas, avise, converse, explique bem. Mas se são atitudes que podem realmente serem evitadas e a pessoa não está se importando, realmente converse com ela, com outra pessoa, com alguém mais experiente, para ajudar vocês a resolver a situação. O fato é que a tolerância não significa fazer vista grossa. A tolerância é muito associada à perseverança justamente por isso, porque te capacita verdadeiramente a estar continuando no relacionamento quando os dois querem o relacionamento. Uma pessoa só não tem como construir um relacionamento, né? É necessário gentileza quando você é tratado de forma rude pela outra pessoa. Como eu já mencionei em alguns vídeos passados, quando você é gentil com alguém que é rude, você desarma a pessoa e faz com que ela realmente não tenha argumentos. Você até aplaca um pouquinho o furor dela, porque quando você é gentil com quem está sendo grosso, deixa a pessoa constrangida, né? É muito necessário gentileza, porque se você for grosso com quem está sendo grosso com você, só vai ter uma competição ali de quem é mais grosso e não vai ter como resolver o problema. É muito necessário gentileza. E por último, mas não menos importante, é muito necessário amor. Principalmente amor em relação a Deus, para nós entendermos que o nosso relacionamento é para Ele e que nós estamos passando tudo isso, desenvolvendo todo esse caráter no relacionamento para a glória dEle, não para a nossa satisfação. Porque se for para a nossa satisfação, na primeira oportunidade a gente junta nossas coisas e ir embora, né? Não tem por que continuar. É melhor, de fato, ir embora do que ficar sofrendo. Mas quando a gente entende que é para Deus, a gente persevera, a gente continua, porque não é para a nossa satisfação, é para Deus. Esse é o ideal do relacionamento, né? Mas a maioria das vezes, as pessoas elas são governadas, dirigidas pela raiva, pelo rancor, muitas vezes pela hipocrisia, pela amargura. Elas são dirigidas por coisas ruins. O caráter no relacionamento, que eu acabei de citar anteriormente, é para nós sermos mais semelhantes a Deus. Esse caráter pecaminoso não é o ideal para nós. É o que muitas vezes nós vivemos, mas não é o ideal. Através da transformação do Espírito Santo, nós devemos almejar com toda clareza a humildade para nós reconhecermos que nós somos falhos, somos pequenos e que os outros também são e precisam ser aperfeiçoados, mansidão, paciência, perseverança, perdão, tolerância, gentileza e amor. Tudo isso faz o caráter da pessoa que realmente deseja um relacionamento saudável, um relacionamento sadio na perspectiva e na presença do nosso Deus. Quarto ponto do nosso estudo, a dificuldade de relacionamentos no meio da jornada. Os relacionamentos levarão você além do que você muitas vezes espera. O que acontece? Cada relacionamento é diferente um do outro. Basta que você observe uma família, por exemplo, onde os pais têm mais de um filho. O relacionamento que os pais têm com o filho normalmente não é o mesmo que os pais têm com outro filho. O relacionamento que o irmão tem com o irmão não é o mesmo que ele tem com os seus pais. O relacionamento que o filho tem com a mãe não é o mesmo que tem com o pai, por exemplo. E o relacionamento que o pai e a mãe têm consigo não é o mesmo que tem com os filhos, e por aí vai. Cada relacionamento é diferente um do outro. E por isso cada relacionamento nos ensina a desenvolvermos algumas áreas das nossas vidas. Por exemplo, se você é uma pessoa que não tem muita paciência, a maioria dos seus relacionamentos irão testar muito a sua paciência. Se você é uma pessoa muito passiva nas situações da vida, os seus relacionamentos irão forçar você a ser mais ativo, forçar você realmente a tomar mais decisões, e decisões acertadas. Eles o levarão realmente além de você mesmo, além do que você entende que pode fazer.
É por isso que é muito importante nós entendermos que cada um dos nossos relacionamentos, quando eles são da forma como Deus deseja, eles nos levam além do que nós estamos prontos para fazer, que é justamente para nós estarmos sendo crescidos, amadurecidos na presença do Senhor, através do agir do Senhor em nossos corações. Pare agora e olhe. Volte no tempo aí, imagine o seu relacionamento, se você tem um relacionamento há mais de 5 anos, quando ele começou. Agora, compare como era o seu relacionamento 5 anos atrás e como é o seu relacionamento agora. Veja como de fato ele está. Veja o quanto você cresceu, o quanto você amadureceu, o quanto de fato você foi muito além do que você imaginava que poderia ir. Veja como você melhorou enquanto pessoa e como você foi usado por Deus para estar ajudando a outra pessoa também a crescer e a melhorar. Não há lugar mais saudável do que estarmos no centro da vontade de Deus. Nos relacionamentos, para o relacionamento ser saudável, o ideal é que ele esteja realmente no centro da vontade de Deus, que nós sejamos levados para isso. Por isso, entenda, cada relacionamento vai te levar a estar dando o máximo de você. E quanto mais você cresce, quanto mais você realmente melhora, mais o seu máximo ele cresce. Então, imagine que é como se fosse um limite de um cartão de crédito, por exemplo. Quanto mais você usa, mais o seu credor vai te possibilitando ter um limite maior, até chegar no ponto que realmente fica um limite saudável, um limite que dê para atender a todas as suas necessidades. Em relação ao relacionamento, quanto mais você é provado, quanto mais as suas capacidades são exercitadas, maior é a sua capacidade de, nas próximas vezes, oferecer mais e mais. Entenda, mais uma vez, é para a satisfação de Deus e não para a sua satisfação. O relacionamento é para a glória de Deus e não para a nossa promoção pessoal. O quinto e último ponto da nossa lição é o ponto 5, que diz encorajamento no meio da jornada. É um negócio interessante a gente observar que quando a gente quer encorajar alguém, consolar alguém, a gente acaba abraçando 2 erros muito comuns. O primeiro erro é levar a pessoa a se sentir melhor. Quando a pessoa tem algum tipo de problema, a primeira coisa que a gente tenta fazer é levar ela a se sentir melhor. Como assim? A gente fala algumas coisas como aguente firme, você vai conseguir, não é tão ruim quanto você pensa, tudo ficará bem e por aí vai. São frases que, no geral, servem para estarem fazendo a pessoa entender que ela pode ficar melhor diante do problema. O sentido, o objetivo dessas frases é isso, mas normalmente não adianta. É igual você falar para a pessoa que está com o braço cortado, falar assim, não, vai parar de doer, finge que não está doendo, que para de doer. Não tem muito sentido, né? Vai continuar doendo de fato. Por isso é muito importante nós entendermos que isso não resolve o problema. Isso apenas tapeia, apenas dá um paliativo para o problema. Mas, na verdade, não o resolve de forma alguma. O segundo erro que nós costumamos fazer é explicar o problema para a pessoa, para ela entender e falar assim, nossa, realmente, eu precisava disso. Por que eu nunca pensei nisso antes? O objetivo é esse, mas às vezes a gente não consegue. Experimente. Se você tem um filho adolescente ou uma filha adolescente que rompeu com o namorado ou a namorada. Namorado se for uma menina e namorada se for um menino, como eu sempre falo para os jovens adolescentes. É importante a gente observar isso. Falar para ele, não fica triste assim não. Fala para o seu filho, não fica triste assim não, a sua namorada vai voltar com você em algum momento, não é tão ruim, tem outras meninas. Não, você vai conhecer muita gente ainda na sua vida. Tenha certeza que não vai resolver. Fale para a sua filha, não, o fulano era bom, mas você vai encontrar uma pessoa que te obedeça mais, uma pessoa que faça mais por você, e por aí vai. Vai resolver? Não vai. Mesmo que você explique a situação e tente fazer ela se sentir melhor, não vai melhorar em nada a situação, não vai resolver. Pode ser que ela se sinta melhor hoje, em alguns momentos, mas a longo prazo não resolve. O que resolve é o que a gente vai ver a partir de agora, que é realmente nos voltarmos para Cristo. O encorajamento das pessoas, a falsa sensação de que está tudo resolvido. O encorajamento verdadeiro que a Bíblia nos mostra é a dependência em Cristo Jesus. E nós temos aqui 3 aplicações práticas de como a gente pode levar a pessoa que está em meio às dificuldades e nos levarmos também, em meio às nossas dificuldades, a estarmos resolvendo os problemas, tratando, em primeiro lugar, dos nossos corações. A primeira orientação que nós temos é a presença de Cristo. Os nossos problemas servem para nós voltarmos os nossos olhos para Cristo Jesus,
para vermos que não somos tão bons, para vermos que não somos tão hábeis como nós pensávamos antes e para nós aprendermos a depender somente dele e somente dele. Quando vejo a Cristo, o meu olhar deve me mostrar o que eu preciso para ser melhor. O meu olhar deve mostrar que realmente eu estou sofrendo agora porque eu ainda não estou aprimorado. Então, o que eu preciso realmente melhorar, preciso ser aperfeiçoado pelo Senhor. Isso nos ensina, meus irmãos, que quanto mais nós estamos próximos de Cristo, mais nós somos cada vez mais convencidos de que nós precisamos melhorar em uma área ou outra, seja na forma como nós agimos, seja na forma como nós pensamos ou na forma como nós falamos. Mas o certo é que todos nós percebemos áreas que nós precisamos melhorar e nós percebemos isso somente através de Cristo Jesus. Eu posso, através de Cristo Jesus, perceber que há alguém que eu posso confiar, há alguém que eu posso depender além de mim. Eu posso realmente buscar completamente a presença de Deus e me entregar totalmente a Ele, porque na pessoa de Cristo eu sou cuidado, eu sou aperfeiçoado, eu sou tratado pelo Senhor. A segunda aplicação prática que nós temos é as promessas de Cristo. As promessas de Cristo servem para nós estarmos sendo lembrados que mesmo sofrendo no presente, nós temos algo melhor para o futuro. A grande parte das pessoas que sofrem por depressão é por uma ausência de melhora no futuro, a ausência de perspectiva de melhora. E isso faz com que o coração adoeça e perca a vontade de viver. E quando a gente percebe que os nossos corações são tão sensíveis à ausência de melhora, à ausência de perspectiva de alguma coisa melhor, quando a gente olha para a palavra de Deus, nós percebemos que as promessas de Cristo são exatamente para nós estarmos sendo lembrados que mesmo agora, sofrendo, nós somos capacitados a olharmos para o futuro e vermos que tem alguma coisa melhor para nós, melhor para os nossos relacionamentos. As promessas do Evangelho providenciam a perspectiva exatamente de que o meu potencial ele pode ser maior do que eu estou vendo agora. Por mais que meu relacionamento não esteja tão bom no presente, se eu trabalhar ele na presença do Senhor, ele será melhor no ponto adiante. Nosso grande problema é que muitas vezes a gente é imediatista, a gente quer tudo para agora. E a gente não quer pagar o preço. A gente quer tudo de bom, mas não quer abrir mão de nada para conseguir isso. E o Evangelho nos mostra que a gente precisa abrir mão de muitas coisas, e principalmente do nosso eu, para que os nossos relacionamentos sejam melhores, para que a gente seja aperfeiçoado. Por isso, as promessas de Cristo nos lembram que nós, de fato, precisamos de Deus e somente nele nós somos tratados, somente nele nós somos amadurecidos. Terceira aplicação que nós temos, nosso potencial em Cristo. Nós tendemos a avaliar os outros e avaliar nós mesmos pelo nosso perfil, pelo nosso ponto de vista. Só que o problema disso tudo é que, de fato, nós somos avaliadores ruins. Como assim? Nós tendemos a olhar as pessoas com o filtro das nossas vidas. Só que nós somos pecadores, então a gente tende a avaliar os outros como a gente gostaria que eles fossem. E não é o modo ideal. O modo ideal é como Deus deseja que nós sejamos. Por isso, quando a gente avalia as pessoas por nós mesmos, nós tendemos a ser falhos no nosso julgamento. Quando nós avaliamos através de Cristo Jesus, o potencial que a gente deve ter, realmente ele muda. A gente passa a julgar as pessoas conforme a palavra orienta, conforme Deus deseja, não somente como nós gostaríamos que fossem as coisas. Por isso, entenda que o potencial do seu relacionamento, ele só realmente é adequado quando ele está de acordo com a palavra de Deus. É ela que vai nortear para você ser um melhor marido, para você ser uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho e por aí vai. É realmente para nos mostrar que os nossos relacionamentos só são bons quando o potencial que nós desejamos para nós e para as pessoas que se relacionam conosco é o potencial apresentado pela palavra de Deus, que é quando a gente vai crescer sem medo do outro se aproveitar de nós. É quando a gente vai realmente abrir os nossos corações para crescermos juntos, sem temer um abandono, sem temer realmente algum tipo de retaliação por parte do outro. O potencial só realmente adequado quando nós crescemos em Cristo Jesus. Portanto, meu irmão, minha irmã, é importante que nós entendamos que fomos chamados para sermos aperfeiçoados ao máximo. Nós já somos salvos, todos nós fomos comprados por Cristo Jesus, mas ainda não estamos glorificados, não estamos no céu. A instrução é para a gente viver na terra como cidadão do céu. A gente vai chegar num ponto onde Cristo vai voltar e vai nos levar para a glória eterna. Até que chegue esse ponto, nós devemos ser trabalhados e devemos a cada dia percebermos que somos pecadores
e precisamos realmente a cada dia do aperfeiçoamento do Senhor. Volte ao Senhor, peça a Ele para tratar o seu coração, peça a Ele para capacitar você e a sua família a estarem crescendo. Se for necessário, volte esse vídeo, assista de novo com a sua família. Outros vídeos que nós já gravamos, se for necessário, assista também. Mas voltem-se ao Senhor, não somente você, mas toda a sua família, para que vocês cresçam em adoração, serviço e dependência do Senhor. Que Deus abençoe ricamente sua vida, hoje e para todo sempre. Amém. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Santo Deus, eterno Pai, nós oramos ao Senhor mais uma vez. Oramos agradecidos pelas nossas vidas, por esse estudo dessa oportunidade e pela perspectiva, Pai, de que nós podemos melhorar e podemos melhorar para a glória do Senhor. Cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que assistiu esse vídeo possam ser, ó Pai, transformados, impactados pela Sua palavra. Nos permita melhorarmos nos relacionamentos pessoais, nos capacite, ó Pai, a melhorarmos no relacionamento com o Senhor. Que cada um de nós que fazemos parte do corpo do Senhor sejamos lembrados que vivemos e existimos somente para Ti e para a Sua glória, Pai. Nos capacite a vivermos dessa forma e a entendermos isso. É em nome de Cristo Jesus que nós oramos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Amém. Meu irmão, minha irmã, que assim você possa compreender que já está salvo e ainda não glorificado. Está liberto do domínio do pecado, mas ainda sofre influência dele. E que somente em Deus e através da ação do Espírito Santo em nossos corações, nós podemos de fato entender o sacrifício de Cristo Jesus e aplicar essa redenção nos nossos relacionamentos. Deus te abençoe, hoje e para todo sempre. Amém.